dos céus. Exaltado acima de todos os principados e potestades. Aleluia, glória a Jesus. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, mais um culto de oração na presença do Senhor, mais um momento para juntos buscarmos aquilo que falamos domingo, buscarmos a unidade do corpo, a adoração a Deus, a comunhão com os irmãos, e também buscarmos a proclamação do Evangelho do Senhor, para que o mundo conheça que Jesus foi enviado e que nós sejamos os mensageiros da paz do Senhor para aqueles que não o conhecem como Senhor e Salvador de suas vidas. Hoje eu quero falar do impacto que devo ser. Há muitas pessoas que querem causar impacto. Elas causam impacto de várias maneiras. Às vezes, das maneiras mais chocantes que você possa imaginar. Conheço pessoas que causam impacto com grosserias, numa fila de banco, no balcão de um hospital, numa recepção. Outros causam impacto diante de um jornalista. E assim, muitas pessoas querem causar impacto. Mas eu quero falar sobre o seguinte: o impacto que devo ser. E para isso, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 15, que nos diz o seguinte: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros
do mundo. Estava pensando sobre a palavra relevante. E aí eu fui buscar no dicionário o que significa essa palavra. E ela tem muitos sentidos. Muitos acham que relevante vem de relevo, ou seja, algo relacionado a se destacar. Se assim fosse, então relevante seria vinculado à fama e atenção, mas não é isso. Primeiro, precisamos saber o significado real da palavra relevante. Essa palavra vem do latim relevans, o que retira alguém de um problema, de relevare, aliviar, elevar, formado por re, prefixo intensificativo, mais levare, levantar, aliviar, de leves, leve, de pouco peso. Ser relevante não tem a ver conosco, mas com quem ajudamos. Para aquela pessoa que foi ajudada, você foi relevante. Não é aparência ou beleza, mas utilidade. Quando eu estendo a mão para alguém com problema e ajudo, me torno relevante para este alguém. Ser relevante é ser parte da solução. Muitos são parte do problema ou neutros. Para esses, o melhor significado é irrelevante. E segundo o dicionário, são desimportantes, insignificantes ou desinteressantes. Pouco ajuda quem não atrapalha. Você já ouviu esse ditado alguma vez, né? Então, meus queridos, preciso ser relevante. Eu preciso ser relevante, primeiro, diante de Deus. Eu preciso ser relevante diante dos irmãos. E eu preciso ser relevante diante do mundo. Ser relevante diante de Deus. Quando é que isto acontece? Isto acontece quando eu e você oramos. Se não, veja Mateus capítulo 6, de 9 a 13. E a palavra de Deus nos diz: quando orardes, quando vocês orarem, quando você orar, entra no teu quarto. Quando você orar, entra no teu quarto e fecha a porta. Quando você fechar a porta, então você ora. Não ore como os fariseus, que oravam para mostrar. Não ore também como os pagãos, que tinham uma oração repetitiva, eram tagarelas e nada diziam com suas orações. Oração, meus queridos, é falar com Deus, mas oração também é ouvir Deus. Na disciplina da oração, nós temos um texto muito interessante que é orar sem cessar, 1 aos Tessalonicenses 5,17. O que é oração? Estamos falando de ser relevante diante de Deus. Oração
é a chave de acesso para o coração de Deus. E a porta é Jesus Cristo. Richard Foster fala isso no livro Oração, o Refúgio da Alma. Oração é falar com Deus. Alguns anos atrás, eu fui para Campo Grande, Mato Grosso do Sul, visitar o meu pastor, Gilson Breder. E nós fomos a um supermercado e quando chegou lá, ele perguntou assim para a moça do caixa: "Você já falou com Deus hoje?" E ela disse: "Já." Aí ele perguntou: "O que ele te falou?" E aí ela ficou surpresa com a pergunta. Aí ele disse: "Parece que você não falou com ele hoje. Vamos falar com o Senhor agora?" Pai querido, muito obrigado por tua presença, tua graça maravilhosa, teu amor, teu poder transformador. Muito obrigado, Senhor, pela vida dos teus filhos, pela vida dos meus irmãos. Muito obrigado por ti mesmo. Senhor, ajuda-nos a ouvir a tua voz, em nome de Jesus. Amém. Orar é falar com Deus. Quais são os benefícios da oração? O primeiro benefício da oração é que a oração nos aproxima do Senhor. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6:12. A oração nos aproxima do Senhor. O segundo benefício da oração é que a oração acalma a nossa alma e nos traz paz. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Filipenses 4:6. Também 1 Tessalonicenses 5:17. O terceiro benefício da oração: a oração me ensina a depender de Deus. Orem continuamente. Orar sem cessar é ter consciência que o meu Deus está presente o tempo todo, que o meu Deus cuida de mim o tempo todo, que o meu Deus está do meu lado o tempo todo, que o meu Deus está comigo. Não te deixarei nunca, jamais te abandonarei. Hebreus 13:5. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:19. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A oração, meus queridos, me ensina a depender do Senhor. O Senhor está perto. Filipenses 4:5. Um quarto benefício da oração é que a oração me ajuda a entender a vontade de Deus. Marcos 14:36. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6:10. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível. Afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero,
mas o que tu queres. Marcos 14, 36. Um quinto benefício da oração é que a oração tem o poder de curar. Tiago 5,15. E a oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. É interessante, não é? Você quer ter sua doença curada? Quer se levantar do seu desânimo, da sua dificuldade? Você quer jogar a toalha? Tem pecado aí que precisa ser confessado? O Senhor está presente, amado e amada irmã. Ele está presente, queridos, para nos perdoar. A oração tem poder de cura. Pecado é um fator de doença. Pode adoecer a nossa vida. O sexto benefício da oração. A oração liberta e restaura. Jonas 2,7. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. A oração liberta e restaura. Você quer ser liberto de alguma coisa? Quer ser restaurado? Também, em sétimo lugar, a oração quebranta corações. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor. Ele o dirige para onde quer. Provérbios 21:1. O oitavo benefício da oração é que a oração promove paz entre os irmãos. Marcos 11:25. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Você quer ser relevante diante de quem? Primeiro, amados, somos relevantes diante de Deus e isso se dá através da oração. O nono benefício da oração é que a oração promove a comunhão. Atos 2, 42 e 43. E ele se dedicava ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. O décimo e último benefício da oração é o seguinte: a oração me ajuda a perseverar. Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. A oração me ajuda a perseverar. Perseverar no momento difícil. Perseverar na pandemia, até que a vacina chegue. Perseverar na fé dentro de casa. Perseverar enquanto não estamos juntos. Mas muito mais, queridos, perseverar enquanto o Senhor não vem, para que Ele não nos encontre dormindo. Perseverar no meio dos problemas. Perseverar no meio das aflições, das tribulações.
Sejam pacientes nas tribulações. Perseverem na oração. A palavra perseverar vem da palavra resistir. É ficar firme, é não se mover nem para a direita nem para a esquerda, mas olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. É assim que nós devemos buscar ao Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados, você quer ser relevante? Relevante diante de Deus. Na próxima semana falaremos sobre sermos relevantes uns para os outros. Depois falaremos de sermos relevantes para o mundo. Vejam, meus queridos, quero voltar ao texto que lemos no início, Filipenses 2,15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Quais os motivos pelos quais você quer que oremos hoje? Pelo que você quer orar? Você quer ser relevante diante de Deus? Para que Deus o use. Quer ser relevante diante dos irmãos, para edificar uns aos outros, como pregamos domingo. Quer ser relevante diante do mundo, sendo testemunha. Pai querido, em nome de Jesus, pedimos tua misericórdia por nós. Ajuda-nos a sermos relevantes para a glória do teu nome diante de ti. Ó Deus, torna-nos, Pai querido, homens e mulheres de Deus que levem o Senhor a sério em todo o tempo, para a glória e para o louvor do teu nome. Oro assim, Pai, pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus irmãos em Cristo Jesus, de cada um individualmente e de toda a tua igreja. Para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus, é que eu oro. Amém. Queridos irmãos, meus amados, quero pedir a você, nós temos um grupo de oração no WhatsApp. Você sabe que aos domingos o pastor está tendo uma live ou uma transmissão ao vivo todos os domingos, e nesses domingos estamos estudando as 7 igrejas do Apocalipse. Convide pessoas para ouvirem a palavra de Deus. Nós queremos que a palavra de Deus, não é a palavra do pastor Luiz, é a palavra de Deus que precisa ser disseminada, ensinada, propagada para a glória de Deus Pai. Que em nome de Jesus, você e eu possamos ser luz no meio das trevas. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Amém. Yeah, 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 yeah,
sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Foi Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Por isso louvarei ao Senhor em todo tempo. Ele, meu louvor, seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Glória a ti, Senhor Jesus. Eu sou grato por tudo que tenho. O tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria, todo tempo. Dá um abraço no seu irmão. Aleluia. Tenho amigos, família, muitos irmãos, por Jesus, meu amigo verdadeiro. Glória a ti, Jesus, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor, louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. E Ele será sempre. Jesus Cristo será sempre minha canção. Senhor Jesus, com alegria cantemos.
Jesus Cristo será sempre minha canção. Aleluia, Senhor, te louvamos. Glórias ao teu nome. Aleluia. Aleluia.